Olá, aqui é o professor Rafael Maia. Esse é mais um vídeo do curso de análise de regressão. No vídeo passado, nós começamos a falar sobre multicolinearidade, que será também o tópico deste vídeo. No vídeo anterior, nós definimos o que era a multicolinearidade. Nós vimos que sempre teremos algum grau de multicolinearidade nos dados que a gente vai estar analisando, vão ser raras as exceções que as variáveis vão ser totalmente independentes. Vimos também que quando a gente insere no modelo com variáveis preditoras, variáveis que são correlacionadas, que isso implica alteração nas estimativas do parâmetro, isso diminui a contribuição na soma de quadrados de regressão da variável que está sendo inserida, que é correlacionada com alguma variável que já está presente no modelo, e a gente viu também que quando a gente inclui no modelo, à medida que a gente inclui no modelo variáveis que são correlacionadas ou são colineares com outras variáveis no modelo, isso vai implicar no aumento dos erros padrões ou nas variâncias dos estimadores dos parâmetros. Só a título de exemplificar essa questão do aumento da variância dos erros, ou da variância dos estimadores, vamos considerar aquele exemplo onde nós temos duas variáveis preditoras e elas são variáveis transformadas, ou seja, são variáveis unitárias entre -1 e 1, centradas no zero, né? A matriz de desenho, a gente já viu no vídeo anterior do nosso modelo, é dado pela essa matriz X, a matriz X transposta X, ela vai ter essa cara, e como a gente já viu no vídeo, a gente falou sobre transformação de correlação, isso nada mais é do que a matriz de correlação entre as variáveis x1 e x2. Então, na verdade, essa matriz, como eu tenho duas variáveis, a diagonal principal dela é de 1, a diagonal secundária é a correlação entre x1 e x2, né? R1, 2 é igual ao coeficiente de correlação entre x1 e x2. A variância, lembrando lá do beta-chapéu, a matriz de variância com variância de beta-chapéu é dada por sigma quadrado, que multiplica x transposto x a -1, e essa matriz de variância é igual a esta matriz aqui, onde a variância do estimador é dada por sigma quadrado, dividido por 1 menos r quadrado de 1, 2, ou seja, é o quadrado da correlação entre x1 e x2. Correto? Observem o seguinte, se as variáveis são independentes, então a variância de beta-chapéu vai ser exatamente de beta-1 ou de beta-2 chapéu, vai ser exatamente sigma ao quadrado. No entanto, quanto maior a correlação da variância entre x1 e x2, maior vai ser a variância do estimador, certo? Quanto mais perto de 1 for essa correlação aqui, o denominador vai estar perto de zero e a tendência é essa variância explodir e ir para infinito. Então, por isso que quanto mais perto de zero, quanto mais perto de uma correlação, maior a variância dos estimadores. Retomando o exemplo dos dados das medidas corporais, né, que a gente já usou em vídeos anteriores, então nossa variável resposta é a gordura corporal, e temos outras medidas corporais que a gente está chamando aqui de x1, x2 e x3. Nós vimos no vídeo anterior que existe uma correlação muito forte, 0,92 entre x1 e x2, e uma correlação mediana entre x1 e x3. É só para exemplificar, nós temos aqui uma tabela com os valores estimados do desvio padrão da estimativa, ou do erro padrão da estimativa. Então, no modelo, onde a gente tem apenas a variável x1, o erro padrão para beta1 era de 0,12. No modelo só com x2, de 0,11. Quando a gente coloca as duas variáveis no modelo, esse erro padrão aumenta, quase triplica. E se a gente acrescenta a variável x3 no modelo, que é correlacionada com a variável x1, a gente vê que o erro padrão aumenta bastante, né? E o que a gente vai discutir mais para frente é o quanto que isso vai influenciar nos nossos testes de hipótese. Um fator, uma característica interessante, a gente viu que a soma de quadrados do erro é igual
a soma de quadrados total menos a soma de quadrados de regressão. Portanto, se a gente adiciona no modelo uma nova variável que é correlacionada com alguma variável que já tem no modelo, como a gente discutiu antes, a soma extra de quadrados de regressão devido a essa nova variável vai ser pequena, ou seja, a contribuição na soma de quadrados de regressão para essa nova variável vai ser pequena e, portanto, isso não vai diminuir muito a soma de quadrados dos erros. É o que a gente observa aqui nesta tabela, né? Lembrando que o quadrado médio do erro é igual à soma de quadrados de regressão dividido por n menos p, onde n é o número de amostras e p é o número de parâmetros. Observe o seguinte, que como essas variáveis são correlacionadas entre si, a gente tem uma diminuição no quadrado médio do erro, mas ele não diminui drasticamente quando a gente acrescenta uma nova variável correlacionada com a anterior, porque a gente também não está aumentando a soma de quadrados de regressão significativamente do modelo. Uma característica importante é que, embora ao inserirmos uma nova variável no modelo que é correlacionada com uma variável já existente, ela pode alterar as estimativas dos parâmetros e a significância dos parâmetros, ou o erro padrão das estimativas, isso não vai ter um efeito grande nas estimativas dos valores preditos, ou dos valores ajustados, e nem uma alteração no desvio padrão desses valores preditos e ajustados. Por outro lado, a gente deve ter uma alteração na significância dos testes estatísticos para os parâmetros do modelo. Por que isso? Isso vai acontecer tanto na construção dos testes, quanto, no caso do teste T, quanto na construção de intervalos de confiança. Veja que a estatística do teste T, ela depende diretamente do erro padrão estimado do nosso estimador. Portanto, quanto maior esse erro padrão, menor a nossa estatística do teste. E quanto menor a estatística do teste, menor a evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, se a gente inclui variáveis no modelo que são correlacionadas, e a inclusão dessa nova variável, essa variável preditora, implicar num aumento significativo, ou um grande aumento dos desvios padrões, do erro padrão dos estimadores, o que vai acontecer é que provavelmente variáveis que eram significativas, apresentavam um efeito significativo antes da inclusão dessa nova variável, ela vai deixar de ser significativa. Vamos considerar um exemplo onde a gente tem a variável x1 e x2 no modelo, e a gente quer testar simultaneamente se beta1 e beta2 são iguais a zero, certo? A gente vai fazer isso para comparar o resultado quando a gente usa o teste T e o resultado quando a gente usa o teste F. Lá na saída do R, a gente tem o teste para cada um dos parâmetros, mas aqui é um teste separado para cada um dos parâmetros, né? Cada teste daquele, a gente está assumindo que o erro, o alfa, é de 5%. Se a gente quer fazer 2 testes simultâneos, a gente precisa corrigir o nosso alfa de cada teste individual. Uma das maneiras de corrigir é usar a correção de Bonferroni. A correção de Bonferroni faz o seguinte. Bonferroni. Ela pega o nível de significância total e divide pelo número de testes que serão feitos. No caso aqui, são 2. Então, se eu quero trabalhar com 5% no total dos testes, eu vou fazer 2 testes, é como se eu fizesse cada teste individual com 2,5%. Né? Como é um teste bilateral, é como se para cada teste o meu valor T crítico fosse um T, no caso aqui, de n menos 3 graus de liberdade, que é o n menos o número de parâmetros do modelo, para um alfa sobre 4, né? Na verdade, é alfa sobre 2 dividido por 2. Esse valor crítico é de 2,46, no caso do exemplo aqui dos dados de gordura corporal.
Aqui nós temos o resultado do modelo, do ajuste do modelo com as duas variáveis x1 e x2. Observem que aqui a gente tem o teste de hipótese para beta 1 e para beta 2 individualmente. Se a gente usa a correção de Bonferroni, esses são os valores de t estimado, o nosso t crítico é igual a 3,46. Portanto, se a gente quer fazer o teste simultâneo de H0, beta 1 é igual a beta 2, que é igual a 0, como todos os t's aqui são menores do que 3,46, a gente diz que não tem evidências para rejeitar H0. Portanto, fazendo o teste simultâneo, usando o teste T, a gente não rejeita a hipótese nula de que beta 1, beta 2 é igual a 0. Por outro lado, se a gente usa o teste F para fazer esse teste simultâneo, a estatística do teste F é dada pelo quadrado médio de regressão e pelo quadrado médio do erro. A gente viu em slide anterior que, ao incluirmos variáveis correlacionadas no modelo, isso não altera significativamente o quadrado médio do erro. Então, a estatística F também não vai ser alterada. Nesse caso aqui, se eu quero testar beta 1 e beta 2 para aquele exemplo dado anteriormente, a gente tem que a estatística F vai ter um valor de 29,8. O F crítico, o quadrado médio do erro aqui são dois parâmetros, então isso aqui é uma F, eu vou comparar com uma F com 2,17 graus de liberdade. O F crítico é de 3,59, portanto, a gente tem evidências para rejeitar a hipótese nula. No caso aqui, a hipótese nula de que beta 1 e beta 2 é igual a 0. Rejeitar a hipótese nula implica em dizer que há menos um dos betas aqui que são diferentes de 0, ou menos um dos betas que são diferentes de 0. E esse é um resultado contrário com os testes T com correção de Bonferroni que a gente viu anteriormente, porque no caso do teste T, a estatística do teste depende do erro padrão das estimativas, e o erro padrão das estimativas, eles são inflacionados quando a gente coloca variáveis explicativas correlacionadas. Como eu disse anteriormente, na prática, a gente sempre vai ter algum grau de multicolinearidade nos nossos dados. E como que a gente pode lidar com esse problema de multicolinearidade? Então, uma das situações é a gente coletar mais dados. Pode ser que com uma amostra maior, aquela correlação que se observa entre as variáveis explicativas, ela vai diminuindo, né? A outra é a gente tirar do nosso conjunto de variáveis algumas variáveis explicativas. Se a gente tem duas variáveis que são fortemente correlacionadas, o que a gente tem na prática é que as duas carregam quase que a mesma informação com relação à nossa variável resposta. Então, a gente pode tirar uma delas do nosso modelo. Uma outra coisa é transformar algumas das variáveis explicativas e tentar diminuir essa correlação entre as variáveis. Né? Lembrando sempre, como foi dito em outro vídeo, que quando a gente faz alguma transformação nas nossas variáveis, a gente muda a interpretabilidade do modelo, da variável. Uma outra coisa que pode ser feito, isso vocês vão aprender quando vocês fizerem a disciplina de análise multivariada, é utilizar técnicas de componentes principais para obter uma combinação linear das variáveis, de algumas das variáveis explicativas. É também chamado de uma técnica de redução de dimensionalidade. Não deixe de consultar as leituras sugeridas no último slide e também de fazer os exercícios das respectivas sessões.